falar de reprodução. Nós, seres vivos, só existimos porque nos reproduzimos. Alguns seres vivos se reproduzem em enorme quantidade. Outros se reproduzem menos, mas produzem seres diferentes. Essa diferença pode ser vital quando, por exemplo, oferece uma vantagem que garante a sobrevivência daquele organismo. Existem modelos reprodutivos de vários tipos, mas eles podem ser divididos em dois grupos: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Essa aula a gente vai pensar especificamente a reprodução assexuada. Nesse tipo, não existe uma célula reprodutiva, aqueles famosos gametas. A reprodução assexuada é muito mais simples e rápida e vai gerar organismos idênticos. Então, um único ser, que a gente vai chamar de parental, origina outros seres idênticos ou muito parecidos. Então, podemos dizer que na reprodução assexuada não há ou há pouca variabilidade genética, ok? Vamos pensar assim, então. Quais os tipos de reprodução assexuada que existem? Por exemplo, uma bactéria ou um protozoário pode simplesmente dividir a sua célula em duas. E aí, essa segunda célula é o descendente idêntico ao da primeira. Essa divisão é chamada divisão binária ou bipartição. Esse processo também pode ser chamado de fissão ou cisciparidade, mas nada mais é do que uma mitose, ou seja, uma célula se dividindo em outra célula. Uma célula dá origem a duas células idênticas. Existe outro tipo de reprodução assexuada que se dá por brotamento. O que é isso? Imagina, algumas plantas ou alguns quinidários vão ter um desenvolvimento de um broto, um brotinho no seu corpo, e esse broto pode se descolar dele ou ficar nele. Mas esse broto é outro organismo. Então, é uma reprodução assexuada também. Também tem um tipo de reprodução assexuada que se chama esporulação. Ele tem esse nome por quê? Porque os organismos que se reproduzem assim, produzem esporos. Os esporos são células que vão germinar e vão originar outro organismo. Isso acontece, por exemplo, em fungos, algas e alguns protozoários. Existe um outro tipo de reprodução que é a chamada fragmentação. Vocês conhecem as planárias? O que as planárias fazem? Elas conseguem tirar um pedacinho do corpo delas e esse pedacinho do corpo se regenera e forma outra planária. Isso, então, é um tipo de reprodução assexuada por fragmentação. Aquele pedacinho origina um novo organismo. Você já experimentou, por exemplo, pegar um pedacinho de cana de açúcar e plantar? E vai nascer outro pé de cana? Então, isso também é um tipo de fragmentação, mas nas plantas a gente chama de propagação vegetativa. Algumas plantas se reproduzem facilmente dessa forma. Bom, eu disse para vocês que reprodução assexuada não envolve gametas. Mas isso não é totalmente verdade, porque tem um tipo de reprodução assexuada que envolve o gameta feminino, mas não envolve o gameta masculino. Alguns organismos conseguem reproduzir novos organismos sem a ajuda do gameta masculino. Isso acontece em abelhas, alguns peixes se reproduzem assim, alguns anfíbios e até alguns répteis se desenvolvem dessa forma. Então tem lá o gameta feminino, esse gameta feminino desenvolve então outro organismo.
Então, a gente já viu a reprodução assexuada. E só para a gente comparar, na reprodução sexuada, há gametas interagindo. E essa interação promove variabilidade genética. Ou seja, o organismo filho será diferente dos progenitores. Essas diferenças resultam da combinação das informações genéticas presentes nos cromossomos que estavam nas células reprodutivas. A maioria dos animais, inclusive nós seres humanos, nos reproduzimos sexuadamente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que estudem bastante.